Salve progressistas, eu sou o Clayson. Esse aqui é mais um daqueles vídeos difíceis de gravar, porque para que a gente possa passar a informação para você, é necessário se aprofundar no caso como um todo, é necessário buscar todas as fontes, e a cada momento que a gente vai se deparando com esse caso, a cada momento que a gente vai se aprofundando na situação, olha, é um sentimento assim, é inexplicável, porque eu mesmo, ali num dado momento em que eu estava vendo o vídeo que está incluído na reportagem, eu tive que parar o vídeo, sabe, respirar, porque é chocante, é muito chocante, é revoltante. E revolta ainda mais saber que essa situação está acontecendo ainda e que não foi resolvido e que no momento que você está vendo esse vídeo, tudo continua como está, numa situação de desespero. A palavra é essa, é desesperador ver que essa situação continua. Eu vou trazer os detalhes desse caso, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, sempre lembrando, né, por favor, dê o like. Você que conhece o nosso trabalho, que acompanha, sabe da importância, né? A gente precisa continuar com a nossa relevância aqui no YouTube, o like é importante. A sua inscrição é muitíssimo importante também para o nosso trabalho. A gente está com a nossa meta dos 350 mil inscritos, atingimos 321 mil, então por favor nos ajude também com a sua inscrição. Somos um canal independente e é o que a gente pede para você aqui, estamos todos os dias trabalhando para você. Vou explicar em detalhes o que aconteceu, tá? Uma criança de 10 anos lá em Santa Catarina, ela foi estuprada. E ela acabou engravidando depois desse estupro, engravidando do estuprador. E aí, numa situação que a gente percebe ser uma situação lógica, a própria mãe, junto com a criança, foram fazer os trâmites legais para que a criança fosse abortar, tirar aquele feto ali de dentro. Exatamente em função do fato de ser uma gravidez em função de um estupro. E nós sabemos que existe uma lei aqui no país que garante. Se você não precisa nem ser criança, ainda mais sendo criança, né? Mas se você engravidou fruto de um estupro, você pode abortar essa criança e aí você vai carregar ainda o peso de uma situação terrível que é passar por um estupro. Mas você não vai eternizar, não vai perpetuar esse sofrimento com a gravidez e posteriormente até com a criança. Então as questões, elas já estão definidas, não há muito o que se discutir, não há muito o que debater, tá tudo muito certo. Aborta e acabou, não tem debate sobre isso, entende? Eu sei que o debate do aborto, ele é muito extenso, ele envolve uma série de questões, tem muitas questões envoltas aí, especialmente uma questão religiosa, tem muita questão aí. Mas nessa situação específica de estupro, não tem questão do ponto de vista legal. Quer abortar, a criança quis abortar, a mãe quis abortar, não tem o que discutir. É só assinar o papel e acabou. Não tem debate. Mas o problema é que quando essa criança foi até a justiça para pedir assinar esse papel, que é uma coisa protocolar, a juíza começou a interpelar. E essa interpelação e as palavras da juíza são coisas que estão chocando o povo brasileiro. Porque é um extremo que não tem mais por onde. A juíza trata o estuprador como o pai. Você acha que o pai... Olha, estuprador não é pai. A gente tem que colocar essa questão assim de forma definitiva. A criança, uma criança de 10 anos, de 11 anos, não é mãe. É uma criança. Então, o que nós estamos percebendo aqui no Brasil, isso não é a primeira vez que tem acontecido, é uma total inversão de valores. E o que tem que ser colocado aqui não é o debate específico sobre as questões religiosas. Mesmo porque eu não conheço absolutamente ninguém, seja feminista, seja de esquerda, seja comunista, seja o que for, que fala, não, eu sou a favor do aborto. Eu quero que as mulheres se engravidem para depois elas poderem se abortar, porque eu quero isso, eu quero o aborto. Ninguém em sã consciência defende aborto. Não há defesa de aborto. O que se fala muitas vezes é a questão da descriminalização, criminalizar o aborto, que é uma outra questão secundária nessa história toda. Mas
absolutamente importante para a dignidade e para a vida de muitas mulheres. Nesse caso aqui, então, de uma criança. Porque os defensores do aborto, que a gente percebe, eles se interessam pela criança quando ela está em gestação na barriga, porque depois que nasce, dane-se. A vida e o futuro dessa criança que foi estuprada parece não importar. E a gente vê, assim, muitos debates, muita gente condenando estuprador, muita gente condenando não pode falar a palavra, né? Pedo, né? Na internet, e usando isso de forma panfletária. Mas quando é um caso como esse, parece que não. Parece que aí vira pai. Estuprador vira pai, não é o pai. Eu tenho trechos aqui, vou trazer só alguns, tá? Para não piorar a situação. Mas num determinado momento, a juíza, né? A juíza Ribeiro, ela pergunta: qual a expectativa que você tem em relação ao bebê? Você quer ver ele nascer? A juíza pergunta para a criança. A criança diz não. Você gosta de estudar? Ela, gosto. Você acha que a tua condição atrapalha o teu estudo? Ela diz sim. E aí ela prossegue, parece sabe, a sensação pra gente que é leigo, que tá vendo pro lado de fora, parece uma sensação de tortura, parece que tá torturando a criança. A juíza fala assim: você tem algum pedido especial de aniversário? Se tiver, é só pedir. Quer escolher o nome do bebê? Olha que absurdo. A criança não. Aí a juíza: você acha que o pai do bebê concordaria para entrega, para doação? A menina: não sei. E a menina já começa a responder em voz baixa. Então, parece, você vê esse vídeo, a sensação que dá de desespero. Eu nem vou trazer mais detalhes aqui sobre... Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui, você vê tudo, né? Tá lá gravado em vídeo. Mas é uma sensação desesperadora. Desesperadora. Tem um momento aqui em que a juíza, a Joana Ribeiro Zimmer, ela afirma que o bebê nasceria e seria preciso esperar ele morrer. O que é completamente errado, isso não existe. A criança não é retirada viva. A promotora, a Mirella Dutra Alberton, ela também fala depois que ela não sabia. Eu não sabia que no dia da audiência que o aborto da gravidez, nesse estágio da gravidez, é realizado de forma que o feto saia do útero já sem batimentos cardíacos. Então você percebe o seguinte, algumas questões, né? Não só a desinformação, como o absurdo das defesas, né? O absurdo dessas duas mulheres. Nós estamos falando de duas mulheres, a juíza e a promotora, simplesmente não tendo uma informação que é básica. E elas estão lidando com algo seríssimo, gravíssimo, desinformadas. E a gente tem que acreditar no que elas estão falando, que elas estão desinformadas, que elas não estão de má fé. A gente tem que acreditar nisso. Porque numa situação que você vê, se você vê esse vídeo, você vai entender a revolta. E aí cai numa questão que eu considero importantíssima, tá? O que está acontecendo com o nosso país? Porque, veja bem, não é a primeira vez. Nós tivemos aqui, nós fizemos um vídeo a respeito, inclusive, o Ministério Público, ele inclusive suspeitou numa ocasião em que assessores da Damares Alves tinham vazado dados de uma menina de 10 anos que foi estuprada, e numa outra ocasião, aí nós estamos falando de um caso lá em Recife, e a criança, ela também foi impedida, num dado momento, de fazer o aborto. Uma criança de 10 anos, numa situação muito parecida. Naquele momento, a gente teve o envolvimento da Sarah Winter, a Sara Genomini, aquela extremista da direita bolsonarista. Ela é a Damares Alves. O Ministério Público, inclusive, achou isso suspeito, porque a Damares ela enviou lá para o Espírito Santo, isso foi em 2020, 2 assessores, um da Secretaria dos Direitos da Criança e outro da Ouvidoria de Direitos Humanos. Eles enviaram os 2 lá na delegacia do Conselho Tutelar, lá na Secretaria de Assistência Social de São Mateus, lá em companhia do deputado estadual Lorenzo Pasolini, né? E enviaram lá para tentar impedir que a criança fizesse o aborto.
Então, veja bem, você percebe que isso não é a primeira vez que está acontecendo? Que já não é o primeiro caso? Então nós estamos numa situação aqui no país de extrema preocupação. A gente perdeu a noção das coisas. A gente perdeu realmente a capacidade de entender o que de fato está acontecendo no país. Uma situação de estupro já é uma situação terrível para essas crianças, tanto para a criança de Santa Catarina quanto para essa de Recife. E para piorar, é já recorrente o caso, tanto lá do Recife quanto em Santa Catarina, de impedir a criança de abortar por uma questão que não faz o menor sentido. Você vê a desinformação da própria juíza e da promotora. Então nós estamos numa situação aqui no país que a gente precisa colocar a mão na cabeça e ver o que está acontecendo, porque é uma inversão total. E aí quando você vai falar alguma coisa em defesa de uma criança como essa, você é abortista, aí eles vêm com tudo, porque a ignorância é muito grande e a falta de caráter, porque muita gente dessa sem caráter, esse pessoal que fica fazendo essas campanhas, as pessoas não têm caráter, eles jogam sujo. Nesse caso específico, a gente tem que levar em consideração que a juíza ela declarou que realmente não sabia, que ela não tinha informação. Então fica o pedido, né? Quando você vai tratar de um caso como esse, que você se informe. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele divulgou agora há pouco, fez uma nota de que a Corregedoria Geral do órgão, ela instaurou um pedido de análise da conduta da juíza, a Joana Ribeiro Zimmer, né? Ela que induziu em uma audiência essa menina de 11 anos, vítima de estupro, a desistir de fazer um aborto legal, né? Então, a gente espera uma resposta também, o que a Corregedoria Geral da Justiça, né, pode fazer a respeito para trazer uma resposta para a sociedade, porque aqui é uma resposta para a sociedade. O Código Penal, ele não cita um prazo para a realização do aborto, ela diz que não podia fazer até um determinado período, isso não existe, né? Na lei não existe, não fala em semanas, como ela falou lá no próprio momento lá de indagar a criança. Qualquer mulher que passou por uma situação como essa tem o direito legal e não tem prazo, e não tem conversa fiada, não tem que ficar tentando induzir, ainda mais uma criança de 11 anos, não tem essa conversa. Então a gente espera realmente que a sociedade tenha uma resposta. Não cabe a nós aqui condenar a juíza. Você pode ter a sua opinião, até peço para que você deixe a sua opinião aqui no comentário. Não é o nosso trabalho aqui ficar colocando uma questão além daquilo que é a informação que eu quero passar para você. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Caso haja um desdobramento sobre o caso, eu volto a dizer aqui no canal, vou trazer para você aquilo que provavelmente pode ser uma decisão da própria corregedoria, né? Vamos ver o que a corregedoria vai dizer. E peço para que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho, para você dar essa força aqui para o nosso trabalho. A gente sempre pede para você que chega ao final dos vídeos também, para que nos ajude aqui por intermédio do Apoia-se. A gente tem anjos que nos apoiam aqui, né? Pessoas que todo mês estão ajudando para que a gente mantenha o nosso trabalho. Então nos ajude pelo Apoia-se e também você pode nos ajudar com uma doação de qualquer valor, tá? Se você puder, claro, se você quiser, uma doação pelo Pix. O Pix é uma forma rápida e fácil de você nos ajudar. Se você estiver fora do país, tem o PayPal, tem o PicPay, tem várias formas de você nos ajudar aqui, tá bom? Conto com a sua força. Escreva aqui o que você pensa a respeito disso. Grande abraço, até a próxima.